Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou Lucas Knaip e vamos falar de história, né? Hoje faz 30 anos do primeiro confronto entre Roger Federer e Rafael Nadal. Para quem não sabe, né, a primeira vez que eles se encontraram, né, foi em março de 2004 no torneio de Miami, que a gente está tendo agora, em dependências diferentes. Hoje é feito lá no complexo do Hard Rock Stadium e dentro do estádio, né? Na época tinha um complexo que ficava mais pro litoral, numa das ilhas da Flórida. Era um complexo bem bacana. E assim, Roger Federer, na época número 1 do mundo, naquela temporada de 2004, mais de 70 vitórias, se não me engano foram 4 ou 5 derrotas o ano inteiro, uma delas em Roland Garros, o único Grand Slam que ele não venceu aquele ano. Ele ganhou o Wimbledon, ganhou o Australian Open e o US Open, mas o Roland Garros parou na terceira rodada para o brasileiro Gustavo Kuerten. Se a gente para pensar, talvez Guga teria impedido o Federer, mesmo não estando no seu auge, o Federer de conseguir o Grand Slam naquele ano, né? Então, assim, a gente tinha uma situação que o Federer era o grande dominador do tênis. Quem estava tentando bater de frente era o Roddick e o Hewitt, mas a verdade é que o Federer estava bem acima ali dos demais. Só que ali começava a surgir o fenômeno Rafael Nadal, 17 anos de idade, né? Acho que na época ele tinha apenas 17, ainda aquele garoto, assim, sensação, né? Tipo, um nível de tênis do Nadal era ainda desconhecido o teto de produção, mas era um cara que já era conhecido pela velocidade em quadra e mesmo com 17 anos de idade já era cabeça de chave 32, então já era um cara muito precoce que já estava conseguindo desempenhos impressionantes a ponto de ser um cabeça de chave, mesmo que seja o último, já era algo formidável, né? E ele havia derrotado agora Ivanisevic, tudo bem, Ivanisevic acaba abandonando por lesão, mas ele já havia mostrado bons desempenhos antes, e aí na terceira rodada do Masters 1000 de Miami foi enfrentar Roger Federer com um favoritismo total para o suíço, até porque os tenistas espanhóis sempre eram conhecidos por irem melhor no saibro e era um torneio de quadradura rápida, né? E assim, no início do jogo já dava para ver que não seria fácil para o Federer. A gente já estava conhecendo mais o Nadal, a velocidade dele em quadra e o forehand dele. Na época, o backhand do Nadal ele era mais frágil, né? O Nadal não tinha aquele backhand que ele tem hoje, né? Que ele consegue acelerar os golpes, fazer aquelas paralelas com mais facilidade. Mas uma coisa que ele tinha, que era uma coisa assustadora, e eu acho que é bem, até mais assustador do que o próprio Alcaraz faz, é a capacidade dele de percorrer a quadra, de se defender e de transformar bolas defensivas em grandes contra-ataques, né? E assim, o Nadal tinha a capacidade de gerar top spin, que era muito boa, e empurrava o Federer para trás na quadra, impedia o Federer de ser ofensivo da maneira que ele gostava, né? E os slices que o Federer fazia não machucavam tanto o Nadal, porque a maneira que ele conseguia controlar o giro da bola permitia que ele fosse agressivo mesmo com bolas mais baixas. Então, assim, pela primeira vez a gente viu um oponente que pegava boas armas do Federer e jogava contra ele. Então assim, contra o Roddick, o slice machucava muito. O Roddick não gostava de bater top spin, o próprio Hewitt também não era mal fã. Então assim, o Nadal era o cara que conseguia fazer com que boas forças do Federer fossem anuladas. E naquele jogo ele colocou uma intensidade, um ritmo assustador que o Roger Federer não estava conseguindo acompanhar. E aí conseguiu vencer a primeira parcial 6-3. O Federer tentou ir para um lado mais agressivo, de mais variação também em alguns momentos, mas nada estava funcionando de verdade, né? E ele não estava conseguindo vencer nas trocas de bola, o Nadal estava aguentando, e no final o garoto de 17 anos venceu o número 1 do mundo numa quadradura em Miami em um duplo 6-3. Eu acho que esse foi o dia também, assim, você conhecer um jogador novo, que possivelmente o Federer não ouvia tanto falar, não sei, né? Tipo, não sei quanto conhecimento ele tinha do Nadal naquela época, mas foi ali o início de uma rivalidade histórica, né? Roger Federer e Nadal tá entre as maiores rivalidades do tênis, mas eu vou dizer aqui que não é a mais impactante, a meu ver. Talvez ela por ter sido a primeira, né? Por ser tenistas muito populares, ela chame muita atenção, mas ainda acho que Nadal e Djokovic é uma rivalidade mais grandiosa e maior, até porque já se enfrentaram na final de todos os grandes slams, né? Eles já se enfrentaram, acho que cada um dos Masters 1000, Nadal e Djokovic. É uma coisa que, por exemplo, nenhuma das outras, acho que duas rivalidades, né? Federer e Djokovic, né? E o próprio Nadal e Federer conseguiram, né? Tipo, a dimensão que o Nadal e o Djokovic conseguiram um contra o outro foi realmente extraordinária. E assim,
O Federer, em um certo momento, assim, teve muitas dificuldades, né, contra o Nadal. O estilo de jogo do Nadal machucou muito o Federer. Teve um momento que a rivalidade chegou a estar com uma distância de mais de 10 vitórias para o espanhol, né? Eu não sei se chegou a estar num patamar de quase 15, né? Mas o espanhol ele tinha uma fórmula de jogo que realmente incomodava o Federer. Não à toa, assim, né? No Saibras foi 14-2 para o Nadal. E assim, em quadras duras foi parelho por muito tempo e até às vezes com vantagem para o Nadal. A única superfície que o Federer teve mesmo assim vantagem foi a grama e ainda assim não impediu o espanhol de ganhar dele em Wimbledon, né? Ele ganhou, inclusive a final de 2008, que é considerada uma das melhores partidas de todos os tempos, né? E assim, o Nadal ainda termina com confronto direto, que se não me engano é 26-14. Posso estar enganado aqui, posso estar cometendo algum equívoco, né? Eu acho que talvez seja até mais equilibrado aqui do que eu estou falando, né? Pode ser 26-19, 17. Eu acho que o Nadal tem 26 vitórias contra o Roger Federer, que no finalzinho, né, dessa rivalidade, o Federer começou a jogar melhor em quadras duras, né, naquele fase que o Lubitsch vira o técnico dele, aí o Federer começa a sacar e volear melhor, e aí ele conseguiu várias vitórias consecutivas contra o Nadal. Eu acho que o último jogo entre os dois foi em Wimbledon, onde o Federer ganha por 3-1. Teve um joguinho que o Nadal ganhou nesse retorno de 2017 para frente, que foi Roland Garros. Aí no Saibro não tinha muito que o Federer pudesse fazer, ali o Nadal é o rei, né? Mas de qualquer maneira, foi o primeiro confronto Big Three da história. Federer e Nadal, vitória do espanhol no duplo 6-3 em Miami. Poucas pessoas sabiam que ali começaria uma história gigante dentro do tênis, né? Seria o primeiro confronto entre os dois dos maiores lendas do esporte. E a gente sabe aí tudo o que aconteceu depois. E vamos ver se a gente ainda vai ter mais um confronto Big Three. Federer já aposentou, Nadal ainda está aí, mas não sabemos o quanto de energia e fisicalidade e o nível de tênis que ele vai apresentar. Será que a gente ainda vai ver pela 60ª vez um jogo entre Nadal e Djokovic? Eu adoraria. Eu acho que o jogo mais divertido do tênis, assim, sem dúvida foi Nadal e Djokovic, os melhores duelos acho que estão entre os dois. Mas assim, hoje é o dia de lembrar do Fedal, e o Fedal começou exatamente há 20 anos atrás, com a vitória do espanhol, mas é aquele negócio, tem tantas histórias nessa rivalidade que a gente vai contar em outras oportunidades, na final de Wimbledon, 2008, entre outros jogos, a gente vai contar aqui em outros momentos, mas hoje é o dia de lembrar de onde tudo começou, né? O primeiro momento de uma história com muitos capítulos. Gente, por esse vídeo é isso, dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.